Quero saudar todos os irmãos e amigos no nome precioso do Senhor Jesus. E nesta manhã nós temos esta alegria maravilhosa de estarmos na sua casa, para ouvirmos a sua palavra, para estarmos em comunhão uns com os outros, mas sobretudo para estarmos em comunhão com o nosso Mestre Jesus, o anfitrião que nos convida a sentarmos à mesa, a mesa em que Ele próprio é aquele que nos serve. E eu gostava de perguntar aos irmãos se alguma vez se sentiram num profundo abismo. Alguma vez te sentiste num lugar em que, seja ele qual fosse, terias alguma dificuldade, segundo os teus meios e as tuas capacidades, para sair dele? O salmista, conforme nós lemos já esta manhã, há pouco, diz-nos que de um lugar profundo, das profundezas, de um lugar difícil de outros alcançarem, mas onde ele estava, ele clamava ao Senhor. E quantas vezes nós clamamos para que o Senhor venha em nosso auxílio? Porventura, alguma vez nós clamamos por nós próprios ou por outros para que o Senhor interviesse com a sua salvação? Talvez ainda esta manhã nós estejamos a colocar-nos diante do Senhor, e bom é que assim o façamos, para que o Senhor possa vir em nosso favor. Mas o salmista sabia que verdadeiramente o Senhor era aquele que iria dispensar a misericórdia. Ele podia usufruir da misericórdia do Senhor. O salmista também nos diz que há redenção, há remissão, há salvação para Israel. E com estas palavras nós podemos refletir que o Senhor Jesus nos convida para nos sentarmos à sua mesa, para sermos seus discípulos, porque verdadeiramente Ele correu em nosso auxílio. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para a nossa eterna salvação. E por isso nós hoje podemos cear, irmanados uns com os outros, com o nosso Mestre Jesus. Então, meus irmãos, convido-vos a abrir a Sagrada Escritura na Epístola a Tito. Tito, capítulo 2. A Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito, capítulo 2. E é muito interessante que nesta carta a Tito, esta carta que Paulo escreve a Tito, à semelhança das de 1ª e 2ª a Timóteo, ele aborda problemas eclesiásticos e a forma como os pastores ou os líderes deverão agir, especialmente no ministério do ensino, e também a vigilância contra os falsos ensinos, que é muitas vezes o alerta que nos é dado contra os falsos profetas. E Tito foi deixado em Creta para organizar o trabalho nas diversas cidades da ilha, assim como para acabar com os falsos ensinos que lá existiam. Tito também foi apresentado como a autoridade máxima da igreja de Creta, representando o próprio apóstolo Paulo naquele lugar. E, portanto, ele tinha ali poder para organizar as igrejas, para disciplinar também. E havia muitas confusões doutrinárias. E Paulo, com esta preocupação de pôr em bons termos as confusões que ali haviam, nomeadamente confusões que eram levantadas por aqueles que eram chamados os da circuncisão, e se os irmãos passarem os vossos olhos pelo capítulo 1, vão encontrar no versículo 10 que há muitos desordenados, muitos que convém tapar a boca, no versículo 11. No versículo 12, alguns deles até são chamados de mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então, havia todo este cenário de pessoas que queriam destruir a verdadeira doutrina. E o propósito do apóstolo Paulo, ao colocar Tito naquele lugar, era precisamente que a verdadeira doutrina pudesse ser proclamada e propagada. Então, foi propósito de Paulo falar acerca dos deveres e das qualificações dos ministros e restantes grupos de pessoas. E por isso, à medida que nós vamos lendo esta carta, chegando ao capítulo 2, nós encontramos ensinos muito práticos para todos nós, para toda a Igreja Batista de Tires. E por isso convido os irmãos a lerem nas vossas casas também estes versículos do 2 ao 10 do capítulo 2. Perdão, do 1 ao 10 do capítulo 2. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ao transmitir estes ensinamentos a Tito,
estaria a revelar a bondosa ação de Deus na história. Não tanto para apontar a falha humana, embora ela fosse uma realidade, ela seja uma realidade, mas sim para elevar os homens, dando-lhes dignidade e qualidade de vida alta, mediante o cumprimento da vontade do Senhor. Não é uma qualidade de vida alta como muitas vezes nós entendemos que nos é apresentado na nossa sociedade, mas uma vida elevada aos olhos do Senhor. E se alguém quer ter uma vida elevada aos olhos do Senhor, então primeiro tem que se baixar, tem que se despojar, tem que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz, a fim de seguir o Senhor. Então, leiamos a palavra do Senhor. Tito 2, versículos 11 a 14 apenas. E os irmãos que tiverem condições, coloquem-se de pé para a leitura da Sagrada Escritura. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Até aqui a palavra do Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos por esta oportunidade de abrirmos a tua palavra e podermos meditar nela. Rogamos-te, ó Deus, uma vez mais, que o teu Santo Espírito possa operar nos nossos corações, para que possamos entender o teu recado e possamos viver de acordo com o teu querer, não conformados com este mundo, mas apenas conformados com a tua vontade, boa, pura e agradável para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Porque a graça de Deus se há manifestado. Meus amados irmãos, esta passagem que serve para o nosso texto base da nossa meditação esta manhã é precisamente iniciada com esta palavra, porque, ou conforme diz em outras versões, porquanto, o que indica que está precisamente a declarar o fundamento teológico do conselho que Paulo acabou de dar a Tito anteriormente. E por isso há pouco nós fizemos menção desses mesmos conselhos que Paulo tinha dado a Tito e que por consequência também nos são deixados a nós. Mas se alguma coisa pode ser nova nas nossas vidas, se nós verdadeiramente podemos ser chamados novas criaturas em Cristo Jesus, é precisamente por causa deste fundamento que aqui aparece no versículo 11. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Talvez seja interessante, à medida que nós vamos lendo a Sagrada Escritura, principalmente quando nós temos desejo de meditar na Bíblia e retirar ensinos para a nossa vida, é importante que nós fazermos perguntas interpretativas, fazermos perguntas ao texto e tentarmos retirar do mesmo texto as respostas que precisamos para cada um de nós. Então, que graça é esta? Como é que esta graça se manifesta? Quem é que recebe a salvação? Meus irmãos, notamos aqui que a graça de Deus se mostra como algo que serve para salvar. Esta graça transmite a ideia de um favor de Deus, feito precisamente por cada um daqueles que vêm a crer no seu Filho Jesus Cristo. Esta graça vem do próprio Deus e é Ele o Salvador de todos aqueles que nele creem. Precisamos de notar que a graça de Deus se manifesta de forma a que a intervenção de Deus traz precisamente graça a cada um. Quando nós olhamos para a manifestação, nós precisamos de entender que ela se tornou visível. Esta graça se tornou visível, esta graça irrompeu do nada para que nós pudéssemos ser usufrutuários dela. Então, não é algo que esteja escondido, que esteja oculto,
mas é algo que está acessível a cada um que quiser aceder-lhe. A graça de Deus se manifestou e quem quiser pode usufruir desta mesma graça. Mas nós notamos aqui nesta carta, segundo aquilo que Paulo nos transmite, é que a graça de Deus se manifestou de que forma? Trazendo salvação. Meus irmãos, esta graça proporciona salvação, não apenas um favor divino, como se fosse um favor do sentido da palavra que nós muitas vezes usamos no sentido corriqueiro. Faz-me um favor. Deus fez-me um favor, Deus salvou-me. Não. O favor que Deus nos concedeu foi enviando o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos. Precisamos de meditar nesta realidade a cada momento. E nesta manhã em que somos convidados a sentar-nos à mesa do Senhor, nós precisamos de meditar nesta graça. A graça de Deus que se manifestou para a salvação, sem qualquer tipo de acessão a ninguém. Porque, na verdade, todos os homens precisam de salvação. Se tu que aqui estás nesta manhã ainda não entendes o que significa verdadeiramente esta graça de Deus, ainda não percebes o que Deus fez por ti ou o que é que tu precisas de fazer em resposta a esta graça, fica bem ciente de que a graça de Deus, mesmo assim, se continua a manifestar para a salvação de todos. É preciso que nós possamos colocar no nosso coração o desejo ardente, a humildade de irmos até ao Senhor, de irmos até à fonte da graça para recebermos esta salvação. A salvação não é alcançada por forças humanas ou por algum mérito pessoal, mas tão somente esta graça é-nos dada por Deus, é-nos dada pelo seu favor, é-nos dada porque o Senhor se preocupa connosco. Notamos, meus irmãos, neste fundamento que aqui nos aparece, que a graça de Deus se manifestou quando não havia nada na face da terra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando não há nada nos nossos corações e parece que nós das profundezas clamamos ao Senhor que nos venha salvar, a graça se manifesta. Novamente o Senhor se apresenta como Salvador. E a forma do Senhor se apresentar foi dando o que tinha de mais precioso, o seu Filho amado. Mas esta graça precisa de ser experienciada na nossa vida para que ela possa ser usufruída de forma perfeita e completa. Isto é que é o mais maravilhoso. É que Deus poderia estar somente Ele, na sua glória eterna. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Podia estar Ele até mesmo com os seus santos anjos, louvando o seu nome, exaltando o seu nome. Mas ainda assim, o Senhor nos convoca a nós irmos à sua presença e a usufruirmos da graça e a um dia podermos estar com Ele na glória. Isto é uma maravilha para nós, Senhor. Então vejamos o que nos diz o versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Poderíamos entender este ensino ou esta educação que é necessária na nossa vida. É muito fácil nós sermos críticos, e por mim falo, criticarmos os comportamentos dos outros, as atitudes dos outros, até mesmo mais do que os nossos próprios comportamentos e atitudes. Mas é necessário que nós, à luz da Sagrada Escritura, possamos ser ensinados. E possamos ser ensinados ou educados e entender que este termo envolve mais do que o instruir. Este termo vem no sentido de treinar com rigor. A graça de Deus mostra-nos que, com uma vida de santificação, é que nós aperfeiçoamos a nossa salvação. Não podemos cair no erro de achar que a salvação que vem do Senhor é imperfeita. Não, de modo algum. A salvação que vem do Senhor é toda perfeita. Mas também o próprio apóstolo Paulo nos ajuda a entender que é necessário nós desenvolvermos a nossa salvação. Nós nos educarmos, nós nos ensinarmos conforme a palavra de Deus nos transmite, para que a nossa salvação seja cada vez mais perfeita.
Então a graça de Deus tem uma função instrutiva. A graça de Deus tem uma função disciplinadora que nos liberta da ignorância do paganismo. Quantas vezes nós somos ignorantes quando nos conformamos com aquilo que a sociedade nos apresenta? Quando nos conformamos com algo que alguém nos diz: isso não tem problema. Isso é que é progresso. Isso é que é ser moderno. Essas coisas já estão ultrapassadas. E por vezes caímos numa ignorância tão grande de nos conformarmos com aquilo que Deus condena. Porque achamos que não tem problema nenhum. Olhamos para modas, para filosofias, para formas de estar na vida, nos locais, para formas de nós vivermos a nossa vida. Mas já na palavra de Deus nós encontramos que uns dão lugar às concupiscências, ou seja, aos desejos humanos e carnais, como se entendessem que isso é que lhes traria total satisfação. Mas, meus irmãos, é necessário que nós possamos renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, conforme Paulo nos transmite. É necessário nós desdenharmos, nós repudiarmos o pecado, deixarmos de lado a vida pagã, caracterizada por muitos vícios, por pensamentos errados, por ações pervertidas, mundanas e más, que não agradam a Deus e que satisfazem os desejos carnais. Quando nós olhamos para o termo renegadas, nós, segundo o texto original, nós entendemos que indica uma ação que deve ser retirada da nossa vida de uma vez por todas. Não é só um momento, não é só porque eu hoje ouvi que não devo fazer isto e, portanto, não faço, mas depois já volto a fazer. Não, retirar o pecado de uma vez por todas da nossa vida. Colocar-me submisso diante do Senhor, para que seja o verdadeiro mestre a ensinar e eu o verdadeiro discípulo a ouvir o ensino e a vivê-lo na minha vida. O discípulo não é apenas aquele que ouve os ensinos como um aluno, mas o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que ouve e observa na sua vida, vive constantemente na sua vida, ainda que em alguns momentos isso seja muito difícil. E é. E nós sabemos que é. Muitas vezes é muito difícil nós colocarmos de lado aquilo que para nós é normal, aquilo que para nós não faz mal, aquilo que para nós é tido como aceitável, mas que em tudo vai contra a vontade do Senhor. Só dessa forma, renunciando os desejos carnais, é que nós podemos viver neste presente século. Podemos viver nesta era atual. Podemos viver aquilo que conduz à salvação, sem ter que esperar pela era futura ou a era eterna para sermos purificados. Aliás, muitos pensam que nesta vida podem viver o que quiserem. É só folguedo, é só festa, é só alegria. E um dia, quando chegarmos à presença do Senhor, o Senhor nos irá perdoar. Alguns até inventaram um tempo transitório chamado purgatório, para que o Senhor pudesse purificar, nós pudéssemos penar. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos deixa bem claro que é nesta vida que nós temos que escolher. Ou somos do Senhor, ou estamos contra o Senhor. Ou fazemos a vontade de Deus, ou então temos que receber a condenação que já nos está proposta desde a origem da nossa vida. Então precisamos de perceber que no dia em que o Senhor nos chamar à sua presença, ou no dia bendito em que Jesus Cristo voltar novamente aqui à terra, o que havia para fazer já está feito. E aí ou estaremos com o Senhor para toda a eternidade na glória, ou iremos sofrer no inferno. Precisamos de viver neste presente século de forma sóbria, justa e piamente. Quer-nos isto dizer que é necessário viver de forma temperante, de forma sensata, de forma justa, com a justiça que mostre que o irmão, que eu, recebemos a retidão de Cristo e de forma a que seja com reverência e adoração para com Deus. Uma reverência constante, uma adoração constante nas nossas vidas. Meus irmãos, já temos deixado este alerta
que serve em primeiro lugar para nós, mas partilhamos com todos, que o momento de adoração a Deus, o momento de louvor a Deus, não é apenas quando nos reunimos na casa de oração para cantar louvores ao Senhor. Chamamos o momento de louvor, muito bem. Mas verdadeiramente o momento de adoração, o momento de louvor a Deus é todo o tempo da nossa vida. É desde o dia em que o Senhor tocou no nosso coração e nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, até ao dia em que nos encontraremos com Ele nos ares. Durante toda a nossa vida, nós temos que adorar ao Senhor, viver de uma forma sóbria, sem nos excedermos, sermos sensatos, percebermos o que é que o Senhor pretende para a nossa vida, tal como o Mestre fez com os discípulos, ceando com eles e ensinando o que é que Ele requeria de cada um destes discípulos. Encontramos discípulos que foram resgatados, encontramos discípulos que foram perdoados, encontramos discípulos que foram restaurados novamente para a obra evangélica. Encontramos discípulos que se dispersaram por tantas partes do mundo, levando a boa nova da salvação. E nós? Como é que nós estamos a viver o verdadeiro discipulado? Como é que nós estamos a viver diante daquele que nos convida para estarmos sentados à mesa com Ele? É necessário que cumpramos a justiça de Deus, a vontade de Deus, e possamos viver de forma consagrada ao Senhor. Deus ensina-nos a todos. Talvez, não sei como é que o irmão, a irmã, era quando andava na escola. Muitas vezes, nós enquanto alunos, no nosso percurso académico, temos dificuldades em apreender a matéria. Mas o Senhor, com todo o seu amor, com todo o seu cuidado, Ele nos ensina constantemente, Ele nos educa para nós deixarmos a vida ímpia, a vida mundana que nos rodeia e vivermos o nosso dia-a-dia de uma forma sensata, como dissemos. Sempre dizemos, e nunca é demais repetir, aquilo que Tiago nos diz. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Se nós temos falta de sabedoria, se nós precisamos de aprender o que o Mestre nos ensina, Ele nos ensina novamente. Ele não nos lança em rosto dizendo, então, ainda há pouco tempo te ensinei, ainda há pouco tempo tiveste a oportunidade de ouvir. Muitas vezes nós irritamos-nos, porque vez após vez temos que ensinar-nos uns aos outros. Mas o nosso Mestre não se cansa. Ele não se fatiga. Ele continua pronto para nos ensinar. Ele continua de braços abertos para nos receber quando nós saímos do caminho, quando nós transgredimos a sua lei. Como o verdadeiro pastor, o sumo pastor, Ele vai com o seu cajado de amor dar-nos toques para nós voltarmos novamente para a verdadeira vereda, para o verdadeiro caminho, para a vereda da justiça que nos conduz à salvação. Então vejamos o que nos diz o versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor. Que esperança é esta? Perguntamos. Que glória é esta? O que é que eu tenho que aguardar? Nós, ao olharmos para as palavras do apóstolo Paulo, a este seu filho na fé, Tito, nós vemos que é necessário nós aguardarmos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória. Esperarmos a revelação da majestade de Deus, o seu poder, os seus atributos. Ainda há pouco tempo, na semana passada, nós estudámos na lição da escola dominical acerca da glória do Senhor. Como é que nós vemos a glória do Senhor? Como é que nós conseguimos explicar por palavras humanas o que é esta glória do Senhor? Talvez pudéssemos olhar para os seus atributos, para quem Deus é, para o que Ele faz, para a forma como Ele age nas nossas vidas e em todo o mundo. E aí podemos ver a verdadeira glória do Senhor, do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante, meus irmãos, que no original grego transmite-nos aqui a ideia de que Jesus Cristo é chamado de o grande Deus.
E este grande Deus é então atribuído, esta expressão, ao Filho de Deus. Este termo vem precisamente da expressão grega epifaneia, ao que nós muitas vezes usamos na nossa tradução em português uma epifania. Algo maravilhoso, miraculoso, que aparece assim como que nós nem podíamos explicar. Como se fosse assim do nada. A verdade é que o grande Deus se manifestou de uma forma talvez inesperada a nós. Mas Ele se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Esperamos o tempo em que havemos de ver de uma forma total e cabal a glória do Senhor. E nós olhamos aqui para esta expressão bem-aventurada, esperança. Mas o facto concreto é que bem-aventurados somos nós. Felicíssimos ou benditos somos nós com a salvação que nos é dada. O triunfo e a bem-aventurança celestial são dados aos homens juntamente com essa esperança. Nós aguardamos o dia em que o Senhor venha novamente buscar a sua igreja. Mas já hoje nós podemos ser chamados de bem-aventurados. Somos supremamente felizes porque temos uma esperança que não passa, uma esperança que não murcha, uma esperança que não desaparece, mas que um dia nós iremos usufruir dela plenamente quando estivermos com o Senhor na glória. Vai sim chegar o dia em que a glória do Senhor se vai manifestar, em que, quando Ele aparecer na sua segunda vinda, então nós podemos contemplá-lo face a face. Da mesma forma que aguardava a igreja primitiva, assim nós aguardamos também. E olhamos para este Senhor que se há de manifestar. E uma vez mais o apóstolo Paulo deixa aqui bem claro no versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. O irmão já pensou bem naquilo que aqui está escrito? Quem é que se deu? Por quem é que se deu? Quem é que é este povo especial? Que obras são estas que aqui aparecem? Precisamos de refletir nisto. Como verdadeiros discípulos de Cristo, este grande Deus entregou-se para nos livrar dos nossos pecados. Diz-nos o texto que Ele se entregou para nos remir, para nos libertar, mediante o pagamento de um resgate. Um pagamento que nós não temos que fazer, porque a dívida já está saldada. Porque Jesus pagou em nosso lugar. Louvado seja o Senhor. Foi Cristo que pagou a nossa libertação do nosso pecado, das nossas iniquidades, das nossas transgressões com a sua própria vida. E dessa forma, Ele purificou, ou seja, Ele limpou. É muito interessante nós olharmos para este verbo e vermos que mostra uma purificação no sangue de Jesus. O sangue que era considerado algo impuro. E até mesmo para nós não queremos estar a sangrar. Não queremos tocar em sangue de outros. Mas o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, serviu para purificar o nosso pecado, purificar o nosso coração do nosso pecado, purificar a natureza humana. E dessa maneira foi possível manifestar também um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ao olharmos para este povo especial, vemos que este povo foi especialmente selecionado, separado do mundo. Um povo peculiar, um povo revestido de natureza e caráter exclusivo do Senhor, que o comprou, para que o povo pudesse dedicar-se às boas obras. Nós fomos criados para as boas obras e para viver na prática delas. Ao olharmos para a mensagem da salvação, meus irmãos, nós vemos que Deus se fez homem e se entregou a nós na pessoa do seu Filho Jesus, devido à nossa necessidade de salvação.
E Deus traz salvação ao seu povo na medida em que Jesus pagou o preço do nosso pecado, morrendo por nós, humanidade, na cruz do Calvário. Mas é necessário nós atentarmos que Ele fez isto, mas implica que nós creiamos nele. E os que creem nele, os que depositam fé no Senhor, são filhos de Deus e tornam-se seu povo exclusivo, prontos para as boas obras. Tal como eu já referi, não são as boas obras que nos levam à salvação. Este era o problema no tempo do apóstolo Paulo, era o problema no tempo de Jesus, era o problema no tempo do povo de Israel, considerando que por muito bem agir, por fazer boas obras, boas ações, recebia a salvação. Mas o Senhor Jesus deixa bem claro que Ele salva-nos exclusivamente pela sua entrega ao mundo. Ele nos concede graciosamente a sua vida e nós, mediante a fé que temos nele, somos salvos. Mas se nós já somos salvos, então a forma melhor de nós correspondermos, de nós mostrarmos a salvação que nós temos, é fazendo boas obras, é agindo de forma agradável ao Senhor. Não só para que possamos dar glória a Deus, como também para que possamos ser uma bênção na vida dos outros. Então, meus irmãos, precisamos de guardar a palavra do Senhor no nosso coração. E à vista do texto da Sagrada Escritura, gostaria que retirássemos, pelo menos, 2 aplicações. Primeiro, a graça de Deus se manifestou salvadora. Isto é, o Senhor, pela sua graça, também me salva. Preciso de entender isto. O Senhor, pela sua graça, salva-me a mim. Eu que nada mereço, eu que nada sou, mas o Senhor me salva. A salvação, embora esteja acessível a todos, é concedida a cada um apenas mediante a sua aceitação. E quando eu aceito que preciso de ser salvo do meu pecado, também aceito que essa salvação me é concedida de forma graciosa, ou seja, sem eu ter que pagar nada, porque Jesus já pagou. E segundo, zeloso de boas obras. O Senhor quer que aqueles que recebem a salvação sejam empenhados em boas obras. É importante notar que não são as obras que me salvam, mas sim eu sou salvo por Deus e por isso desejo fazer boas obras. Que o Espírito Santo nos ajude a guardar a santa palavra da fé e que nós, enquanto discípulos do Senhor, sentados à mesa daquele que é o que é, possamos então receber esta salvação e não nos encantarmos com as paixões mundanas, mas passarmos a viver de forma santa, justa, piedosa, pura, praticando boas obras, até à segunda vinda de Cristo. Amém.